Sim, Matheus. Show. Bom, começando o know-how desse mês, a gente trouxe alguns temas interessantes, né? Trouxemos a Ana Ellen para apresentar um pouquinho mais para a gente sobre a sociedade TEM, né? Que é I3E, Technology Engineering Management Society, e também para falar um pouquinho sobre o I3E UID, que, para quem não está sabendo, iniciou antes de ontem, domingo, dia 23 de junho, junto com o Dia Internacional da Mulher na Engenharia. Puxando um pouquinho agora, me apresentando, eu me chamo Matheus Lemos, sou o atual coordenador de projetos e iniciativas do I3E-SAC Seção Nordeste, sou graduando em Engenharia de Materiais pela UFRN, né? Calor, mas sou. Bolsista também de C aqui na UFRN desde o ano passado, quando estava em outro curso. Sou membro do I3E, do ramo estudantil I3E UFRN desde 2021, fui presidente do ramo em 2022, tesoureiro 2023 e agora 2024 também. Já fui secretário do capítulo de computação aqui da UFRN e já tive vários cargos num comitê local chamado I3E Class, que é voltado para atividades humanitárias, sociais e de extensão, voltados para a educação aqui do nosso ramo também. Falando um pouquinho sobre o know-how, apresentando para vocês o que é a relevância e outros pontos, né? O know-how ele surgiu com a ideia de trazer palestras para todas as pessoas, né? Preferencialmente em inglês, sobre temas técnicos do I3E com especialistas nesses temas, né? Por exemplo, prêmios do MDA, projetos humanitários, branding e vários outros temas técnicos ligados ao I3E. O projeto acabou tendo uma descontinuidade aí durante a pandemia e algum outro período, e a gente conseguiu reativar no começo desse ano, né, ajustando algumas questões, né, por exemplo, a aplicabilidade que foi limitada à sessão, mas aí a gente conseguiu expandir, trazendo participantes de outras sessões do Brasil como um todo, e as palestras acabaram sendo ministradas nesse período de reativação, muito mais em português, mas também a gente já está coordenando algumas coisas para trazer palestrantes de outros idiomas e de cargos também mais acima do nível do I3E. Essas palestras são para todas as pessoas, como eu já tinha comentado anteriormente. O I3E Know-how, assim como algumas outras atividades, são desenvolvidas, planejadas e implementadas pelo I3E SAC Nordeste Brasil, da seção Nordeste, né? O SAC é o Student Activities Committee, o Comitê de Atividades Estudantis da seção Nordeste Brasil, e hoje a gente conta com um time de membros do I3E, focado em auxiliar os membros estudantis, né, dos ramos de outras OUs, dentro da seção Nordeste. Atualmente a gente tem 14 integrantes dentro do SAC, né, em 13 cargos, que trabalham nas mais diversas áreas para promover e estimular atividades, abertura de grupos e outras questões também dentro da seção. Falando do SAC, a gente também tem que falar da seção, né? Atualmente, a seção Nordeste está no período festivo, né? A gente está completando 50 anos esse ano, e essa é a atual diretoria da seção Nordeste, composta por Isabel Oliveira, a nossa presidente, Ana Ellen, nossa palestrante, que está aqui, né? A vice-presidente da seção, e Alisson Cândido, que é o tesoureiro da seção. Além disso, a seção, acho que a maioria que já sabe, mas a gente tem um grupo, uma comunidade da seção Nordeste do WhatsApp. Aqui nós temos o QR Code para ingressar. Eu vou disponibilizar também esse QR Code lá no final da apresentação, né? Caso alguém não esteja participando da comunidade, é uma oportunidade legal de troca, saber as atividades também, informações relevantes e várias outras coisas que a gente coloca lá na comunidade, tá? Mais um ponto, eu coloquei no aviso antes, eu coloquei no chat da reunião o link do formulário de presença, tá? Mais para frente vocês podem começar a se registrar lá. Partindo direto para a nossa palestrante, né? A gente vai falar um pouquinho dela, apresentando a Ana para todos. Ana Ellen de Carvalho, ela é membro do I3E, engenheira mecânica formada pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e MBA em gestão de projetos. Atualmente ela se encontra trabalhando como Field Engineer 2 na Baker Hughes, empresa multinacional do setor de petróleo e energia. Ela é membro do I3E desde 2016, onde foi atuou como voluntária e como presidente do ramo I3E UFRB.
Ana já passou por diversos cargos, dentre eles como Section Student Representative, né, SSR, e SSAC também da Seção Nordeste do Brasil. Foi a primeira estudante da América Latina a ganhar o prêmio I3E Inspiring Student Member Awards em 2021, e atualmente atua, como já falei, né, como vice-presidente da Seção Nordeste do Brasil, I3E, e também como membro do Comitê Mundial de Membresias da Sociedade I3E TENS, né, Technology and Engineering Management Society. E agora eu abro para a Ana, para ela falar a sua palavra, né, eu vou começar a apresentar também, tá? Fica à vontade. Obrigada, Matheus. Boa noite a todos que estão aqui hoje. Primeiro, queria agradecer o convite do SAC para fazer essa apresentação. Acho que vai ser um momento bem legal aqui entre a gente, porque eu sei que essa é uma sociedade que nós ainda temos poucas informações. Então, o intuito dessa apresentação aqui hoje é disseminar um pouco mais de informações sobre a sociedade TEMS, falar ali também um pouco sobre o I-Day, né, que a gente está nesse período importante de comemoração, e se sintam à vontade para realizarem perguntas. O planejamento de perguntas está para o final, né, Matheus? Você me confirma isso? Só para eu não quebrar o cronograma aí. Isso. Tá, beleza. Então, no final, a gente abre para perguntas aí, diálogos, tá bom? Para começar, então, como o Matheus já iniciou, hoje eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre uma sociedade que sempre me interessou bastante dentro do I3E, desde o momento em que eu conheci, né, ouvi falar sobre essa sociedade, só que eu nunca, quando estava dentro do estudantil, eu nunca consegui me integrar 100% a ela, né, fazer parte, por diversos fatores, porque eu já estava trabalhando em outros setores dentro do I3E, mas só que sempre foi uma sociedade que ficou ali em alerta para mim, porque o título dessa sociedade é muito abrangente e pode envolver diversas áreas de conhecimento, né, das diversas engenharias. Então, hoje a gente vai falar sobre essa sociedade, né, a Technology and Engineering Management Society, que é a TEMS, né. Matheus, pode passar, por favor. Obrigada. Então, Matheus já introduziu aí um pouquinho de quem eu sou, o que é que eu faço, o que é que eu já fiz dentro do I3E. Esse é um breve resumo, né? Como ele falou, sou engenheira mecânica formada pela UFRB, atualmente também sou MBA em gestão de projetos, sou membro do I3E desde 2016, até o infinito, acredito aí. Membro do I3E desde 2016. No momento, eu estou como vice-presidente da nossa Seção Nordeste Brasil. Também, desde o início desse ano, comecei a fazer parte do comitê de membresias da TEMS, né, dessa sociedade, do Comitê Mundial de Membresias. Já fui, como o Matheus falou, SSR e SSAC da seção, em determinados períodos que eu coloquei respectivos, né. Recebi algumas premiações dentro de I3E, graças ao trabalho voluntário. E, resumindo, assim, bem resumidamente, essa é um pouco da Ana, né, dentro do I3E, assim, mais vinculada ao lado profissional. Para ilustrar, eu coloquei algumas imagens, obrigada, coloquei algumas imagens que me representam, né, sempre estive no final da graduação, desde o início da graduação até o final, envolvida com I3E, Seção Nordeste, hoje essa sociedade que eu, né, estou conhecendo aí, estou gostando, e uma imagem da nossa RSR, né, do ano passado, de 2023, da nossa sessão. Pode passar. Vou falar um pouquinho agora, tá, uma coisa, gente, algumas partes da apresentação, assim, mais partes escritas, eu acabei deixando em inglês, tá bom? Mas são só alguns detalhes, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar também. Falar um pouco sobre a sociedade, né? Qual é a história dela, como ela se iniciou, quais são os objetivos, a missão, o que é que essa sociedade fomenta, né, dentro do I3E, o que vocês podem trabalhar sendo membros dessa sociedade ou desenvolvendo capítulos estudantis vinculados aos seus ramos, vinculado, né, aos seus ramos e a essa sociedade. Então, o que é que vocês podem fazer, desenvolver de ideias e assim por diante, tá bom? Vou passar. Então, a história da sociedade TEMS, ela se iniciou em 1951, então tem um certo tempo, porém, ao mesmo momento, ela é uma sociedade nova.
Por quê? Porque, primeiro, essa sociedade, né, a sociedade de gestão, gerenciamento, de tecnologia e engenharia, ela foi, na verdade, fundada nesse ano de 1951, apenas como a Sociedade de Gerenciamento ou Gestão de Engenharia, que tinha a sigla EMS, né? EMS, apenas isso. Mais para frente, em 2007, ela se transformou em um conselho, deixou de ser uma sociedade dentro do 3E e se transformou em um conselho, que foi o Conselho de Tecnologia, Gestão, Gerenciamento de Tecnologia. E posterior a isso, né, recentemente, muito recentemente, menos de 10 anos, em 2015, aconteceu mais uma transição dentro desse conselho / sociedade, né, que foi a oficialização, a volta, né, a oficialização desse conselho. Ele voltou a ser uma sociedade, que é o que a gente conhece hoje como TEMS, né, Technology and Engineering Management. Então, assim, é uma sociedade nova, embora a fundação, assim, os primórdios dela, né, tenha acontecido em 1951, ela teve um momento de inatividade, ela voltou à atividade, né, durante esse período, ficou inativa, voltou ativa, durante esse período, virou conselho, saiu do status de sociedade, virou conselho dentro do I3E, e recentemente, menos de 10 anos atrás, em 2015, voltou a ser uma sociedade. Então, possibilitando a fundação de capítulos estudantis, capítulos profissionais dentro das sessões, ou se for estudantil, né, sempre vinculado ao ramo, e assim por diante. Então, a TEMS é uma sociedade nova, né, ela não é tão bem estruturada ainda, como outras sociedades que a gente já conhece dentro do I3E, como a PES da vida, a RAS, e outras sociedades assim, né, que existem, a gente conhece, e são muito fortes já, até aqui dentro da seção Nordeste, dentro do Brasil, da região Nova, CS, por exemplo. Então, são sociedades mais sólidas, porque tem uma construção de história, né, aí. Então, a TEMS, ela é uma sociedade relativamente nova e que está iniciando uma construção, assim, digamos que uma história mais sólida, né, para a sua história. É uma história mais sólida para essa história, ficou redundante. Mas, enfim, é basicamente isso. Então, por isso que algumas coisas que eu vou mostrar aqui hoje para vocês, já imagino algumas perguntas que vocês vão ter, algumas dúvidas, porque também foram dúvidas que eu tive quando eu estava estudando um pouco mais sobre a sociedade, para decidir, né, ingressar ela, decidir me tornar membro e assim por diante. E depois que me convidaram para fazer parte do comitê de membresia dela, eu fui pesquisar mais a fundo para ver se realmente existia oportunidade ali de que eu, com o meu trabalho, pudesse ajudar a desenvolver aqui nossa sessão, nossos grupos estudantis. Então, esse é meu pensamento. E foi assim que eu decidi fazer parte da sociedade, para buscar essa oportunidade para a minha carreira, mas também trazer para vocês, né? Dentro da nossa sessão, dentro do Conselho Brasil, quem precisar ir, quem se interessar, precisar de ajuda. Foi mais assim nesse sentido. Pode passar, Matheus. Então, falando um pouco sobre os 3 pilares, né, de uma sociedade 3E, missão, visão, valores. Todas as sociedades têm esses fundamentos, e aí, para a gente conhecer um pouco mais sobre TEMS e entender que ela é extremamente ampla, né, ampla que eu falo cabe a todas as linhas de estudo, todas as engenharias, dá oportunidade para todas, né, as engenharias, as linhas de estudo, eu trouxe a missão, a visão e os valores dessa sociedade para a gente. Então, o slogan, se vocês forem lá no site dessa sociedade, que eu vou mostrar aqui no final da apresentação, vocês vão ver em uma parte que fala o about, né, sobre a sociedade, que o slogan dela é justamente esse que eu trouxe aí. Líderes que possibilitam o sucesso de projetos ou serviços para o bem da comunidade. Ficou só até o bem aí, mas é para o bem de uma comunidade, né? Então, a ideia dessa sociedade é apoiar estudantes, profissionais, recém-formados ou com uma carreira mais sólida, para que essas pessoas se tornem líderes, né, que sejam líderes, gerenciem projetos em prol da sociedade, em prol do bem de uma comunidade local, da sociedade, né, muito alinhado ali com a missão do I3E sempre. Então, qual é a missão principal, né, eu falei o slogan, mas qual é a missão da TEMS? Avançar, aprimorar, e melhorar o conhecimento, as habilidades essenciais de gestão e liderança dos membros I3E. Então, por isso que eu acho que essa é uma sociedade que dá oportunidade para todo mundo, porque
Eu sei que dentro do I3E vocês precisam exercer cargos de liderança. Depois do I3E, depois de terem exercido esses cargos de liderança, a gente, né, se sente mais preparado para exercer cargos de gerenciamento, como líderes dentro do mercado de trabalho. Então, é uma sociedade muito ampla que dá uma possibilidade de crescimento, de desenvolvimento para todos os setores, né, independente da engenharia, da ciência que você faça. Os valores. Ajudar os membros do I3E a manter habilidades essenciais de gerenciamento dentro da engenharia e tecnologia, tá? Apoiar a carreira de liderança, como eu já falei aí um pouquinho, dos nossos membros. Promover a transferência de conhecimento entre as comunidades, né? Entre a minha comunidade, a comunidade de vocês, onde a gente está localizado, na sociedade no geral. Então, promover essa transferência ativa de conhecimento relacionado à liderança, a gerenciamento, certo? Para todos. Então, e a visão é ser o principal recurso de conhecimento essencial de gestão e liderança para os seus membros, certo? Pode passar, Matheus, por favor. Show. E aí, existem também, dentro do site da sociedade, do TEM, se você for pesquisar, o campo de interesse, né? Quais são os campos de interesse dessa sociedade, Ana? Ana, o que é que eu posso desenvolver sendo membro da sociedade TEMS, né? Abrindo o capítulo estudantil, fundando um capítulo estudantil bem estruturado, né, antes bem conversado com o ramo, dentro da minha universidade. O que é que eu posso fazer se eu me tornando membro ou abrindo o capítulo estudantil? Bom, existem os campos de interesse da sociedade, que eu vou falar aqui agora, certo? E esses campos de interesse, como o próprio nome diz, permeiam, né, o interesse da sociedade, porém não limitam eles, né, não limita para atividades desse tipo, beleza? Então, assim, são muitos campos de interesse, tá aí na tela, vou falar um pouquinho sobre cada um para vocês, dar ideias também. Porém, tem uma parte lá, né, do site que deixa isso bem claro, que isso não é um limitante, tá? Então, a gente pode usar a criatividade, óbvio, sempre voltada à missão, à visão e os valores da comunidade. Então, como tem aí, o campo de interesse da TEMS, né, abrange ciências, práticas de gestão e as práticas de gestão que são necessárias para implementar, gerenciar engenharia e tecnologia. Tá, mas o que significa isso? Significa que se você sente que tem habilidade para gestão, ou se você tem interesse, né, em conhecer um pouco mais sobre gestão de projetos ou gerenciamento de projetos, né, se você sente que tem habilidade como líder de ajudar outras pessoas também a se tornarem líderes, né, você tem afinidade com essa sociedade, você pode desenvolver atividades vinculadas a essa linha de pensamento dentro da sociedade, né, e tópicos específicos de interesse. Estou vendo aqui os comentários, gente de produção nesse momento, isso aí. E tópicos específicos de interesse que incluem, mas não estão limitados, como eu falei, ao desenvolvimento de atividades voltadas a essa sociedade são o desenvolvimento geral, né, dos membros do I3E, das pessoas que estão dentro da sociedade, avaliação e transferência de política de tecnologia. Vou falar um pouquinho mais sobre isso no final, em um tópico específico. Pesquisa, design e desenvolvimento de produtos, né, a gente sabe que é um tema muito forte aí dentro, não só da engenharia de produção, mas hoje de diversas outras engenharias. Operações de fabricação, inovação e empreendedorismo. Se vocês forem no site da sociedade, tem alguns exemplos de projetos que a sociedade já apoiou, né, são projetos que já aconteceram, que a sociedade apoiou, que é muito vinculada a essa área de educação, muito vinculada à área de empreendedorismo. Então, eu sei que isso é uma crescente, assim, é algo muito forte dentro do nosso país, dentro do Conselho Brasil, então por isso que eu acho que pode casar bastante, né, com esses temas. Gerenciamento de programas e de projetos, estratégias, né? Educação, treinamento, desenvolvimento organizacional e comportamento humano. Então, a sociedade apoia projetos que estejam vinculados a isso, né? A questão do comportamento humano, desenvolvimento educacional, de jovens, crianças, treinando, né, líderes, treinando futuros líderes.
Então, a sociedade apoia muito essa linha de pensamento de projeto. Transição para gestão, uma pessoa que antes não trabalhava com gestão e passou a se interessar e quer se tornar um bom gestor, uma boa gestora, um bom líder. Então, a sociedade apoia esse desenvolvimento, né, de seus membros. Impacto socioeconômico da engenharia e gestão da tecnologia. Uma coisa que eu achei muito interessante sobre a sociedade em si, se você for no site dela, você vai ver que é uma sociedade que tem diversos artigos publicados dentro do seu próprio site, diversas publicações específicas relacionadas a muitas áreas de interesse extremamente amplas, né? Seja relacionada à gestão ali de um conhecimento voltado mais à sustentabilidade. Eu vi um artigo recente no site da sociedade sobre isso. Seja voltada, como eu falei, a um projeto educacional para crianças, se você está treinando futuros líderes, né, futuros gestores e gestoras. Então, ela dá uma linha de conhecimento muito amplo, né, e uma linha de possibilidades muito ampla para que vocês desenvolvam seus projetos dentro dos ramos, dentro de futuros capítulos estudantis ou profissionais, né, dentro das sessões ou dentro dos ramos, e assim por diante. Então, é uma sociedade, gente, muito ampla realmente. Preciso bater nessa tecla, né? Porque ela não limita e não direciona uma linha de conhecimento técnico específico, né? Porque todos nós que estudamos engenharia ou algum tipo de ciência, a gente acaba, principalmente a gente está aqui dentro do I3E, a gente acaba desenvolvendo uma habilidade para sermos líderes dentro dos próprios ramos ou capítulos, ou habilidade e um certo gosto, né, para desenvolver ali gerenciamento de determinados projetos. Se você não assume uma liderança específica dentro de um grupo, você pode assumir uma liderança específica dentro de um projeto do ramo. Então, é uma sociedade que tem muito a ver com a gente, muito a ver com o que eu vejo hoje em dia dentro dos ramos estudantis, não só da seção Nordeste, mas das outras seções também. É algo que vocês já fazem. Então, é unir o útil ao agradável, né? Aprender ainda mais sobre essa questão da liderança, como as questões comportamentais também, né, de um líder, de quem trabalha com gestão ou gerenciamento de projetos, ok? Pode passar. Tá, e aí, dentro do site da nossa sociedade, existe um tópico que chama 5 áreas de foco, né, da sociedade. Então, quais são essas 5 áreas de foco, certo? A primeira de todas, mover, né, produtos, serviços para o mercado, de ideia para o mercado, certo? Ou seja, criar, desenvolver produtos, serviços relacionados a gerenciamento, gestão de tecnologia e de engenharia dentro do mercado. Então, a sociedade apoia muito isso. Uma forma de você visualizar, ir lá no site, ver tantos artigos que foram publicados, né, relacionados a esse tema, produtos, serviços, vinculados ao gerenciamento, gestão de projetos dentro das tecnologias, no geral, e da engenharia, certo? Segundo tópico, identificando, o segundo foco, né, área de foco, identificando e implementando projetos e sistemas bem-sucedidos. Terceiro, integrando tecnologia para capacidade e produtividade. A gente vê muitas publicações relacionadas a isso. Quarto, desenvolvendo engenheiros e engenheiras para liderar, né, desenvolvendo líderes, está explícito isso no título da sociedade, né, no tema da sociedade, relacionado a gerenciamento, gestão. E essa quinta eu achei muito curiosa e muito interessante. E eu entendi o que significava ela, comecei, né, na verdade. Tá tudo no início ainda também. Comecei a entender o que significava ela, dando uma lida, né, nos materiais, né, nos artigos que tem relacionados nos artigos que tem publicados no site da sociedade. Então, a quinta é equilibrando as normas da sociedade e governos. Por exemplo, no Brasil, a gente tem normas técnicas, né, e regulamentadoras, NRs, NBRs. Então, existem algumas publicações dentro da sociedade que são vinculadas a essas normas da sociedade, vinculadas ao governo específico daquele país, e são normas técnicas ou normas que influenciam, né, o gerenciamento e nossas engenharias. Então, esse quinto tópico basicamente, se a gente for trazer para a nossa realidade no Brasil, ele se encaixa muito e tem bastante envolvimento com, por exemplo, as nossas NRs ou as nossas NBRs, certo? São normas técnicas regulamentadoras, né?
aqui dentro do país, mas nos outros países, cada um tem sua sigla, a gente sabe disso. Então, essas são 5 áreas de foco, mas como eu falei no slide anterior, não é limitadora, né? Não é uma sociedade limitadora que você tem que trabalhar só com essas áreas de foco ou só com aqueles tópicos anteriores, né? Tópicos específicos de interesse que eu mostrei anteriormente, certo? Pode passar, Matheus. Tá, eu falei lá um pouquinho à frente sobre a missão, né? E como é que a sociedade, Ana, faz para alcançar essa missão dela? O objetivo, né? Missão, visão, valores. O que a sociedade faz para que isso aconteça? E como é que ela fomenta isso ali dentro dos seus líderes? Então, nós alcançamos isso por meio de 3 pontos específicos, né, dentro da Teams. Networking, educação e publicação, que eu já falei aqui, que eu percebo que é bastante forte dentro dessa sociedade. Networking é possibilitado, né, nós possibilitamos o aprendizado em nossas comunidades, conferências. A Teams tem diversas conferências em vários lugares do mundo, estava dando uma olhada nisso também recente, e outros locais, para que líderes transformacionais possam aprender uns com os outros. A ideia é essa, né, a troca de conhecimento entre líderes, entre pessoas que se sentem confortáveis ou gostam, né, desse tema de gestão, de gerenciamento de projetos, assim por diante. Educação. Nós facilitamos o aprendizado, fornecendo expertise ao longo da carreira de um engenheiro, de uma engenheira, de novatos a líderes experientes. Então, independente do seu status se você já for formado, seu status de experiência, se você é um engenheiro recém-formado, engenheira recém-formada, se você é um líder experiente, essa sociedade entende que precisa fornecer para você a expertise da sua carreira, te ajudar, te orientar, fazendo com que você troque experiência, se relaciona muito com o primeiro tópico, né? O network, fazendo com que você tenha a oportunidade de trocar experiência com diversas pessoas que também são líderes, estão vinculadas a esse tópico de gerenciamento, gestão de projetos e de pessoas, certo? E também, como eu falei, voltando bastante, né, o foco da sociedade ali também para a publicação, para as publicações. Os periódicos dessa sociedade, eles fornecem, um minutinho, cadê? Eles fornecem sites que são teóricos, sites, né, teóricos, acadêmicos, para que você possa divulgar, desenvolver o seu projeto, né, primeiramente, e depois divulgar nos meios, nos canais oficiais da Teams, dessa sociedade. Então, acho que é uma oportunidade muito boa para quem já está também, né, desenvolvendo algo relacionado à gestão, a gerenciamento de projetos, de pessoas, de equipes, ter essa oportunidade de ter uma sociedade dentro do I3E que te permite falar exatamente sobre isso, né, sobre como vocês fazem esse gerenciamento. Um exemplo muito claro disso para mim, que pode, não sei, no futuro se transformar em alguma publicação de algum ramo estudantil, estou jogando ideias, tá, gente? Assim, o que são os ramos? Os ramos são um conjunto de pessoas, né, que tem o mesmo ideal ali, são vinculados ao I3E, tem uma diretoria que gere, né, tem uma diretoria fixa e pode ter, né, outros vínculos também, que gerem um grupo de pessoas. Então, eu vejo hoje em dia diversos ramos estudantis do nosso país que fazem esse bom gerenciamento de equipes, de projetos que existem dentro dele. Então, isso pode, sendo bem mais pensado, se tornar uma publicação no futuro para um ramo desse, né, um ramo que é exemplar dentro desse tópico, né, de gerenciamento de projetos, de pessoas, de equipe, que mostre bons resultados. Então, eu vejo muito por esse lado, assim, estudantil, do que a gente desenvolve e dessa capacidade que vocês têm de desenvolver e criar vínculo, né, com a missão dessa sociedade, da Teams, tá? Pode passar, Matheus. Matheus? Valeu. Obrigada. Então, assim como a grande parte, né, uma boa parte aí das sociedades do I3E, a Teams, ela entendeu recentemente sobre o quão é importante estar vinculada e fomentar, né,
essa participação dos nossos grupos de afinidade, né? Dos nossos grupos como o WE, como o Young Professionals, que estão em todos os setores, são jovens profissionais, ou são pessoas que entendem a importância do WE, né, das mulheres na engenharia. Então, ela, de um tempo para cá, como eu falei lá no início, né, a Teams virou sociedade novamente em 2015, ela passou a fomentar e a impulsionar, a desenvolver ainda mais esse vínculo com o WE e com os Young Professionals. Então, está aí uma oportunidade também para, por exemplo, desenvolver dentro dos seus ramos atividades voltadas a líderes, a jovens líderes, meninos, meninas, como os WEs desenvolvem, o Young Professionals, jovens profissionais, né, desenvolver atividades voltadas a esse foco de gerenciamento, gestão de pessoas, de projetos, e vincular, né, a ideia do TEMS, da sociedade TEMS, aos grupos de afinidade WE e também ao grupo Young Professionals, se você tem uma comunidade específica ali, né, de jovens profissionais próximos, ou dentro das sessões, né, o grupo de Young Professionals das sessões. Então, é uma oportunidade de desenvolver atividades em conjunto, né, a gente sabe que as atividades que são desenvolvidas em conjunto, elas são muito mais fortes, né, de serem não só desenvolvidas, mas aplicadas, gerenciadas, assim por diante. Então, quando o TEMS abre as portas e fala assim, tá lá no site, né, que apoia essa cultura de engajamento da comunidade global do WE, do Young Professionals, é uma oportunidade da gente ter essa visão, né, viabilizar os nossos conhecimentos e unir as ações, certo? Se você já tem, por exemplo, um grupo de afinidade de mulheres na engenharia dentro do seu ramo, desenvolver atividades voltadas a essa linha de pensamento da sociedade. É uma ótima oportunidade. Então, eu acho isso muito interessante também, né, a sociedade entender a importância de unificar essas forças. Assim como diversas outras sociedades do I3E já fazem. Pode passar, Matheus, por favor. E aí, vem um ponto delicado sobre a sociedade, né? Assim como toda a sociedade do I3E, existe um valor para você se tornar membro daquela sociedade. E em 2024, o valor para a membresia profissional, né, estava em $20, certo? E o valor para a membresia estudantil estava em $10. Só que aí, o que acontece? No final do ano passado, foi quando eu comecei a me interessar, conhecer um pouco mais sobre essa sociedade, entender qual era o conceito dela, as oportunidades, não só para mim, mas para dentro dos nossos grupos, nossa seção, no Brasil, assim por diante, foi justamente mandando um e-mail para a sociedade e perguntando sobre o valor da membresia estudantil. Porque, assim, do meu ponto de vista, a membresia estudantil, nós somos aqui do Brasil, a gente sabe, né, a conversão em dólar se torna muito mais cara, ela precisa ter um baixo custo para ter uma boa aceitação. Então, assim, até pelas razões socioeconômicas aí do nosso país. Pois é, Valdir lembrou um ponto importante, já chegou a ser $18 para estudante. Você lembra, Valdir, em qual ano aproximadamente foi esse valor? Em 2017, ali, 18 mais ou menos, era $18. $18. Então, o meu interesse, no final do ano passado, eu tive interesse nessa sociedade, mas eu vi que os valores dentro da nossa realidade, né, de país, questões socioeconômicas, enfim, estava alto. Eu mandei um e-mail para a sociedade perguntando essa questão da membresia, se não tinha a possibilidade deles criarem, né, um cupom de desconto, especialmente para os membros estudantis, embora eu não seja, né, estudantil assim, não seja mais, já tenha me formado em estudantil, student member, né, no momento minha membresia é GSM, Graduate Student Member, mas embora eu não esteja mais como membresia Student Member, eu mandei esse e-mail questionando e eles me retornaram falando que verificariam essa possibilidade, né, de gerar um cupom de desconto ou para nosso país, ou para nossa região, ou para geral mesmo, para fomentar ainda mais o conhecimento, né, dessa sociedade, a cultura e o desenvolvimento dentro dessa sociedade.
E depois disso, foi que eles me mandaram um e-mail, me convidando para fazer parte do comitê de membresias, eu aceitei, e desde o início do ano até o momento, até essas últimas reuniões que a gente teve, vinha sendo discutido a possibilidade de ou criar-se um cupom de desconto para todos os membros estudantis, ou, se fosse possível, zerar, né, o custo da membresia estudantil, seria um cenário ideal, maravilhoso, para todos vocês. E, recentemente, eu até coloquei lá no grupo da Seção Nordeste que a gente teria uma novidade aqui hoje, né? É primeira mão mesmo, porque ainda não foi divulgado nos canais oficiais da sociedade, mas eu pedi permissão para divulgar aqui para vocês e eles permitiram. Eles falaram que já poderia divulgar essa informação. Então, o que acontece? Pode passar, Matheus. É algo bem positivo. De primeira mão, a sociedade liberou, a gente conseguiu, assim, gente, não só a sociedade, né, junto ao I3E, a gente conseguiu pode passar, que o valor da membresia estudantil e profissional para 2025 tivesse uma redução significativa, porque eu sei que isso é extremamente importante, como eu falei mais uma vez, especialmente para o público estudantil, né, para que a gente tenha essa abrangência dentro do público estudantil. Então, para 2025, o valor da membresia estudantil da Sociedade TEMS vai ser fixado em $5. É uma redução de 50%, né? É como se a gente tivesse conseguido um valor de 50% em um cupom, mas é sem cupom. A membresia vai estar fixada em $5 a partir de 2025. Então, se vocês forem no site do I3E agora fazer a membresia dessa sociedade, não vai estar em $5, tá? É só a partir da virada de calendário I3E para 2025. Acho que Moira, Valdir, podem me ajudar com essa informação. É final de agosto, não é isso que... 15 de agosto. Uhum. É isso? É agosto? Eu não vi não, gente, cortou aqui. 15 de agosto. Acho que é agosto, é sempre em agosto que vira, isso. Então, a partir de 15 de agosto, 15, né, de agosto, quando vocês forem renovar suas membresias para o ano de 2025, né, final de 2025 todo, a membresia TEMS vai estar em $5 para o público estudantil. A data que seu cartão... tá vendo, Gabriel? É um sinal. Então, para o público estudantil vai estar por $5, e para o público profissional, $18. Não foi uma redução assim para o profissional, hein, Valdir? Não foi uma redução assim. $2 não paga nem o Big Mac, pô. Tá maluco. Mas foi o que deu para conseguir, gente. Foi o que a gente correu atrás, deu para conseguir. Eu espero e eu acredito que a gente mostrando um volume de atividades, de interesse, né? Aqui dentro do nosso conselho, dentro da Seção Nordeste, dentro do Conselho Brasil, dentro da Região 9, existe, sim, a oportunidade de, em determinado ano, a gente conseguir zerar o valor da membresia estudantil dessa sociedade. Como eu falei no início da apresentação, é uma sociedade nova, então, ela é uma sociedade que não tem ainda tanto fluxo, assim, tantos fundos, né, um caixa, assim, relacionado realmente à questão financeira, um caixa muito volumoso, como outras sociedades que a gente conhece. Então, por isso que essas coisas vão acontecendo, são processos, né? Vão acontecendo e sendo permitido aos poucos. Então, esse e-mail foi um e-mail que o Arun, ele é o tesoureiro da sociedade, nenhum dos meus questionamentos ele me respondeu, informando que já tinha, né, sido batido o martelo, já era oficial, que esses valores iam acontecer para 2025. E só para, assim, reforçar, depois desse e-mail, a presidente da sociedade, ela respondeu informando que essa informação realmente já poderia ser divulgada. Porque tem a gente tem que ter todos os cuidados, né? Para não divulgar informação sem ser oficial. Então, a gente tem um e-mail também dela, informando que a gente já poderia divulgar e preparar vocês aí com essa notícia, tá bom? Então, disseminem essa informação. Quando vocês forem renovar a membresia I3E, depois de agosto, lembrem da membresia TEMS, que pela primeira vez vai estar custando apenas $5 para quem for estudante. Para quem não for, como eu e Valdir, a gente vai pagar $18. A gente vai pagar $18 e faz parte, hein, Valdir? A gente que lute, mas tudo bem.
Já é um começo. Quem sabe nos próximos anos tudo vai reduzindo. Os valores vão reduzindo. Então, essa era a novidade, né, que eu queria contar para vocês relacionado à membresia da Sociedade Teams. Ok? Pode passar, Matheus. Sobre a nossa sociedade, gerenciamento, gestão de tecnologia e engenharia, existe o site oficial. Gente, dê uma olhadinha no site depois dessa apresentação aqui hoje. Vocês vão ter acesso a muito mais informações do que eu falei, porque é muita informação, muito conteúdo para passar. Eu tentei resumir, enxugar bastante. Eles têm LinkedIn também. No LinkedIn deles, eu achei bem interessante. O que é que acontece? São divulgados também os artigos e os projetos que foram recém-publicados no site. Então, no LinkedIn tem muita informação legal, assim mesmo, interessante, relacionada a gestão, gerenciamento, ou dentro de uma área de pesquisa específica, por exemplo, eu vi lá sobre carbono zero, relacionada à gestão, gerenciamento, liderança, vinculada a essa área de pesquisa, né, mais sustentável, carbono zero. Foi um que eu lembrei aqui agora que eu vi recentemente. Tá tanto no site quanto no LinkedIn. Então, sobre as diversas áreas de pesquisa vinculadas, né, a esse tema central aí da sociedade, vocês podem encontrar artigos, publicações, mais informações, ideias, né, para desenvolverem seus projetos dentro da Sociedade Teams. Ok? Pode passar. E aí, assim, já chegando perto do final da minha apresentação, conversando com o Matheus, com o nosso SAC, né, Moura, todo mundo, a gente sabe que, como eu falei lá, um pouquinho, aproximadamente no meio da apresentação, sobre a Teams, né, entender a importância de fomentar, fortalecer as ideias de mulheres na engenharia, o Young Professionals, o grupo de jovens profissionais, eles tiveram, né, na verdade, a ideia da gente falar aqui um pouquinho também no final sobre o I-Day, que é o período que o grupo de afinidade UI comemora o Dia da Mulher na Engenharia, né? O I-Day. Por isso que esse I-Day, pode passar, Matheus, ele começa a ser comemorado dia 23 de junho, como o Matheus falou, 2 dias atrás, começou a ser comemorado, porque é um período, né? Ele começou a ser comemorado oficialmente dentro do grupo de afinidade de mulheres na engenharia, dia 23 de junho. E aí eu trouxe resumidamente, assim, sobre o I-Day de 2024, essa atividade da gente hoje, ela também faz parte, né, do I-Day, da nossa sessão, porque eu sou uma mulher dentro da engenharia, que faço parte de sociedades do I3E, e estou aqui falando para vocês, por isso que tem todo esse vínculo, tá? Só para vocês entenderem isso. Então, esse trecho eu também peguei do site do I, tá? Explicando o motivo e a comemoração, o motivo da comemoração dentro dessa data, né, que se tornou um período para o nosso grupo de afinidade. Então, o grupo de mulheres na engenharia do I3E, ele foi formado oficialmente, né, foi formalizado dia 29 de junho de 1997, e desde aí vem produzindo atividades voltadas para a comunidade, fortalecendo, né, as mulheres no STEM, as mulheres na área de ciências exatas, no STEM. E aí, se eu não me engano, desde 2000, tem poucos anos, né, que o I resolveu oficialmente comemorar dentro de um período, o Dia da Mulher, o período, né, na verdade, começando no Dia da Mulher da Engenharia, se tornou o I-Day. Acho que foi desde 2022, ano passado eu tenho certeza que aconteceu, 2022 eu fico um pouquinho na dúvida, que começou a ser divulgado. E fortalecendo, né, a ideia dos nossos grupos de afinidade profissionais e estudantis desenvolverem atividades dentro desse período e cadastrarem essas atividades nas plataformas oficiais do I3E, por exemplo, no Fetus Events, para que seu evento ali relacionado ao I seja oficialmente um I-Day, né, uma comemoração do Dia da Mulher na Engenharia. Então, em 2024, o I-Day iniciou, né, a celebração em 23 de junho, que coincide com o Dia Internacional da Mulher na Engenharia, e o nosso grupo de afinidade, o I, ele encoraja seus membros, seus grupos de afinidade estudantis e profissionais a organizarem seus eventos nesse período, no período do dia 23 ao dia 12 de junho. Então, se vocês organizarem, ou já tem aí, né, organizado eventos relacionados ao I, ao grupo de mulheres na engenharia, diversas temáticas,
dentro desse período, do dia 23 de junho ao dia 12 de julho, vocês devem, né, cadastrar os seus eventos, suas atividades no Vetus Eventos e transformar essa atividade oficialmente numa comemoração, né, junto ao IDEI. Eu sei que está tendo concurso de fotografia relacionado ao IDEI, está no site do grupo de afinidade, o edital, o que é que vocês têm que fazer para concorrer. Então, aproveitem essa oportunidade, fica aí a dica também, ok? E eu acho que é um período muito importante, sim, porque eu sempre fiz parte do I, sempre defendi a bandeira do I, o pessoal que está aqui me conhece há um tempinho a mais sabe. Eu acho extremamente importante essas atividades que os nossos UIs desenvolvem para encorajar, né, desenvolver jovens, crianças, dentro das ciências, dentro das engenharias. Por isso que eu achei interessante tirar um momento dessa apresentação de hoje para falar também do IDEI e incentivar vocês a desenvolverem atividades, não só nesse período, claro, nesse período, né, porque é a comemoração, mas posterior a isso também, ok? Pode passar, Matheus. É isso, muito obrigada. Eu tentei resumir, falar um pouquinho rápido, porque eu já falo rápido, né? Porque senão eu tomo muito tempo, fico falando aqui bastante. Muito obrigada pela atenção de todos vocês, tá? Deixei meu e-mail aí, se quiserem fazer algum contato, tirar alguma dúvida relacionada à sociedade, ao TEMPS, estamos aqui para isso, a gente está aprendendo junto, né? Como eu falei, eu entrei nessa sociedade final do ano passado, então também estou aprendendo sobre ela, tá? Também estou aprendendo as oportunidades, não sei tudo, com toda certeza, não sei tudo sobre, mas a gente vai aprendendo junto e buscando oportunidade para fortalecer a sociedade, não só dentro da seção Nordeste, mas todo o Brasil aí, porque eu sei que tem gente de outras seções aqui, certo? Matheus, se quiser falar alguma coisa. Será que o Matheus caiu? Deixa eu ver. Vocês estão me escutando? Tô te ouvindo. Pronto. Obrigado, Ana, por tudo. Realmente são temas bem relevantes. Eu lembro que recentemente eu estava lendo num livro, um livro até bem famoso, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas, do Andrew Carnegie, se não me engano. E tem um trecho que ele fala muito dessa questão da relevância, justamente das habilidades de liderança, né? Assim, comparadas às habilidades técnicas e habilidades de liderança, quem tem habilidades de liderança acaba recebendo mais e sendo mais visualizado no mercado também. Isso em outros contextos também. Daí eu sabia que eu estava errando primeiro, não. E também é muito importante essa questão das atividades da UI, né? Especialmente que esse ano a gente tem um tema muito atual, né? A inserção aí de atividades de STEM, atividades das meninas dentro das áreas de inteligência artificial e da quarta revolução industrial. Então, é algo que está sendo bem interessante, de forma geral, a gente está tentando incentivar isso bastante dentro da sessão também e num contexto maior. Então, por isso a relevância desse tema aqui nessa chamada ter sido tão interessante. Verdade. Matheus, eu vi, você é um dos embaixadores, não é? Que eu vi um vídeo do IDEI. Não, isso é um vídeo... Entendi. Eu assisti o vídeo, eu achei muito legal, achei muito interessante. Porque eu vi seu vídeo e de outras pessoas da sessão, acho que é Laísa, né, que está como embaixadora, se eu não me engano. Mas eu achei bem legal essa ideia de vocês, né, de gravar esses vídeos para incentivar ainda mais o desenvolvimento de atividades durante o IDEI. Sim, o incentivo aí de Dona Moira, né, que chega pra gente. Pessoal, vamos, tá? A gente bora. É isso aí, Moirinha. Ela tá certíssima. Muito bom. Arrasaram, amei. Só damos alguns avisos antes da gente ir para a parte de perguntas e abrir para vocês falarem mesmo com a Ana, tá? Tirar alguma dúvida, comentar algo, pedir opinião, enfim. Como eu tinha sinalizado no começo, a gente está com o link do formulário de presença fixado no chat. Não deixem de responder pela questão da presença em si. Como eu também tinha falado aqui, a gente tem... Esse link está desatualizado, peço perdão, não deu para atualizar ele.
Mas o link da comunidade do WhatsApp da Seção Nordeste está certinho, as redes, os canais de contato oficial do SAC e da Seção também estão certinho, né? Então, precisarem ter alguma dúvida, quiserem entrar na comunidade, caso não façam parte ainda, está tudo aqui certinho. E agradeço por terem vindo para a chamada e vou abrir agora para vocês tirarem dúvidas. Não briguem, levantem a mão, a gente vai abrindo de um em um para conversarem e tirarem dúvidas aí com a Ana, tá? Fiquem à vontade. Moira levanta a mão primeiro. Vai lá, Moira, pode perguntar. Primeiro de tudo, o que é que eu recomendo, né? Assim, eu acho que eu sei até o que Moira deve estar pensando no que eu vou falar aqui agora. Primeiro ponto, quando a gente se interessa por uma sociedade dentro do I3E, a gente precisa ter certeza que, antes de qualquer coisa, antes de fundar qualquer tipo de capítulo estudantil, a gente precisa ter certeza que essa sociedade, que o meu interesse é real por aquele tema daquela sociedade. Então, o que é que eu recomendo? Primeiro, desenvolva atividades vinculadas ao ramo estudantil. Inicialmente, eu acho que, por exemplo, para essa semana, para esse mês, para o próximo mês, nada de pensar em sair abrindo um capítulo, a rodo, a torto e a direito, né, assim. Primeiro, desenvolva atividades vinculadas ao tema dessa sociedade junto ao seu ramo, para ver se aquilo realmente tem a possibilidade de dar certo, se outras pessoas do seu ramo se interessam por aquele tema, até porque para manter um capítulo estudantil fundado e aberto, não é só uma pessoa, né, que tem que estar ativa nele. Então, preparem o terreno, né, desenvolvam atividades vinculadas ao tema da sociedade, vou dar ideias aqui, mas primeiro façam isso junto ao ramo e depois vocês pensem em abrir capítulo, tá? Acho que esse, não só para essa sociedade, mas para qualquer outra, eu sempre recomendo que façam isso. Sobre temas. Matheus, você consegue voltar ali naquele slide que tem no slide que é antes das 5 áreas de foco? Só para eu pegar um tema daquele que eu achei muito interessante. Deixa eu ver aqui. Antes desse. Isso, esse daí. Que ele dá as ideias, né? Eu acho que eu já vejo dentro, Moirinha, de nossos ramos estudantis, atividades muito fortes relacionadas a inovação, empreendedorismo, atividades que são feitas em escolas, né, com crianças. Então, por exemplo, vocês desenvolvem um projeto, uma atividade em uma escola específica, para mostrar a crianças, a jovens que estão ali dentro daquela escola sobre diversas tecnologias. Então, dentro daquela atividade, vocês podem pegar um tópico para falar sobre liderança com as crianças, né? Às vezes, quando eu já fui professora, eu já trabalhei com crianças, a gente consegue perceber dentro de uma determinada sala de aula, óbvio que com um pouquinho mais de tempo, né? Que algumas das crianças têm muitas habilidades para ser líder, para liderança. Crianças que já têm ali desenvolvido dentro de si um pouco de líder, né? Um pouco de ser líder. Então, assim, vocês trazendo essa primeira temática, eu acho algo interessante para uma criança, óbvio, né, gente, de uma forma lúdica. Não vai falar de teoria, de líder, de gestão, com criança, não. Mas, assim, de uma forma lúdica, eu acho que isso é possível ser feito. Valdir, amigo, se quiser complementar, pode falar também. Mas sobre gerenciamento de projetos, para esse público, assim, não é válido, eu acho que não seja válido, mas é mais assim, esse estímulo à liderança infantil, né, dentro de escola, não só infantil, mas com um público ali pré-adolescente, dentro de escolas, eu acho que isso é bem legal de ser feito. Deixa eu pensar aqui outra. Inovação, já falei, empreendedorismo pode estar vinculado a isso. Tá, dentro do próprio ramo estudantil, tá, gente? Eu acho que isso é muito importante. Outra ideia de atividade, dentro do próprio ramo estudantil. Eu sei que muitos ramos, às vezes, quando vão fazer suas trocas de gestão, né, de um ano para o outro, tem dificuldade de encontrar pessoas para assumirem cargos de responsabilidade. Isso precisa ser treinado dentro dos ramos, desde sempre. Então, essa sociedade é uma oportunidade de vocês
desenvolverem, né, esses treinamentos dentro dos ramos, dentro dos capítulos que já existem nos ramos estudantis de vocês, como forma de fazer com que surjam novos líderes para assumir responsabilidades futuras. Então, é um ciclo, né? Uma coisa liga a outra. Então, essa é uma ideia também de atividade, workshop, desenvolvimento de atividades dentro do ramo estudantil, vinculada à liderança, à comunicação, à escrita, à fala, né? A comunicação das duas formas. Então, eu acho que essa é uma boa ideia, que se vincula à missão ali, a ideia da sociedade, né, de transformar, de desenvolver engenheiros para a liderança, engenheiros e engenheiras líderes. Então, essas aí são duas ideias que eu acho interessante de serem desenvolvidas, assim, inicialmente, sem antes pensar em fundação de capítulo, tá bom? Valdir, quer complementar ou perguntar alguma coisa? Eu queria trazer uma visão de uma experiência que eu tive também. Bom, antes eu queria dizer que eu concordo totalmente com você, de não abrir um capítulo, não sair abrindo capítulo a rodo, os ramos têm que estar estruturados, tudo, mas também queria fazer um pouco o papel do advogado do diabo aqui, de achar que... Tô brincando, amigo, vou falar. Assim, você falou um pouquinho tal, e hoje a sociedade realmente, não tem muito benefício e tal. Muitas vezes a gente abre um capítulo pensando em, putz, essa sociedade tem uma linha de financiamento, alguma coisa assim, e até por enquanto ainda não tem isso, né? Aí a gente pode entrar num... O que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha? Então, assim, eu imagino... É o que a gente estava conversando. Se a gente fortalece a nossa comunidade, naturalmente a sociedade vai começar a olhar, e, enfim, pode ser que venham linhas de financiamento, sei lá, fundo para viagem, alguma coisa assim e tal, mas, e aí fazendo o papel que eu falei, eu acho que todo ramo deveria ter um capítulo da TENS, justamente para apoiar nisso que você está falando. A gente fundou a TENS lá no ramo, acho que foi em 2017, se eu não me engano, e a gente fazia muitas essas atividades de preparar pessoas para a liderança, tudo que o mercado de trabalho precisava principalmente soft skills, assim, até hard skills, tipo Excel, enfim. O capítulo ele pode acabar sendo um braço direito ali da diretoria dos ramos em uma série de coisas, sabe? Inclusive, no que você falou aí de gestão de projetos. O capítulo pode ser tipo um PMO, todo projeto, todo capítulo precisa gerir projetos, tudo mais. E aí as pessoas participantes da TENS, elas podem atuar, por exemplo, eu sou do capítulo da TENS aqui, mas eu sou o gestor de projeto no capítulo da RAS. Então ela pode atuar como se fosse um PMO nos projetos do próprio ramo e de outros capítulos também. É uma outra abordagem. E o que você já falou, né? Eu gosto muito do que você falou aí de treinar para liderança, tudo mais para o mercado de trabalho. Então, só complementando o que você falou. Amigo, eu concordo 100% com tudo que você falou. Eu enxergo também, assim, também tem essa linha de raciocínio. Como o Valdir comentou aí, foi uma coisa que eu não falei na apresentação, eu achei que alguém ia perguntar aqui, tá? Por isso que eu nem cheguei a comentar. Sobre financiamento dessa sociedade. Aí eu falei assim, não vou triscar nessa palavra, porque eu achei que alguém ia perguntar. Mas até o momento não perguntaram. Vou aproveitar que o Valdir falou para explicar uma coisa para vocês que dentro da sociedade é algo que a gente está começando a levar para debate, né, nas reuniões, porque nós estamos muito acostumados, né, com a sociedade do I3E, que oferecem financiamentos, e a sociedade TEMS não oferece nenhum financiamento para seus capítulos, né, estudantis ou profissionais. Então, justamente por conhecer tantas sociedades I3E que oferecem essas oportunidades de crescimento, de financiamento, prêmios, né, que a gente já está levando para dentro do comitê da TEMS esse debate, essa discussão, que a gente precisa ter essas iniciativas, né, para conseguir alcançar mais público, conseguir alcançar ainda mais capítulos estudantis, profissionais, mundo afora. Então, eu acho que esse é um ponto extremamente importante que o Valdir falou. A gente precisa, sim, crescer a sociedade aqui dentro do país, né, falando aqui para geral, dentro do país,
para conseguir mostrar isso mais acima, que existem pessoas com interesse, pessoas que estão desenvolvendo bons projetos, que merecem ser reconhecidos e reconhecidas. Então, a linha de pensamento é essa. O que eu falei lá de início, assim, é para a gente conseguir, eu sei que o Valdir pensa da mesma forma que eu, que a gente, né, já tinha conversado um pouco sobre isso, conseguir fundar capítulos, mas só que sólidos, né? Não de uma hora para outra, ou com poucas pessoas que tenham interesse, assim por diante. Mas fundar capítulos que tenham alguma atividade já desenvolvida, relacionada à linha da sociedade, desenvolvida em conjunto com o ramo, com outros capítulos, entendeu? É mais nessa linha de raciocínio. Só que a ideia é justamente essa, que todo ramo estudantil, ele pode, e seria muito interessante para todo ramo estudantil, ter uma sociedade, né, um capítulo estudantil da TEMS vinculado ao seu ramo, fundado, porque tem muito a ver com essa linha de liderança, de estímulo à liderança, de trabalhar, né, para vocês construírem os futuros líderes dos ramos, capítulos, grupos de afinidade e assim por diante. Então, isso que o Valdir falou, eu concordo 100%, eu acho extremamente importante vocês, né, pontuarem, terem prestado atenção e levarem isso consigo para repassar os ramos, né? Assim por diante, tá bom? É isso aí, Moira. É isso aí. Moira, perfeita a pontuação. E assim, é justamente isso, gente. É uma sociedade que começou a engatinhar, né, a caminhar, está começando a caminhar com os próprios passos. E essas oportunidades são muito grandes de desenvolver, né, carreira, desenvolver seus projetos vinculados a uma sociedade dessa, conseguir reconhecimento e assim por diante. Comigo aconteceu dessa forma. Eu mandei um e-mail perguntando sobre, conversei um pouquinho ali, né, com eles dentro de uma corrente de e-mail, e depois eles me chamaram para fazer parte do comitê. Foi simplesmente isso. Ou seja, basta ter interesse, né? Você demonstra interesse, leva pontos para ajudar a participar ali, ajudar a sociedade, ou com algum questionamento que pode ajudar a sociedade. E aí a oportunidade veio. Eu falei, vamos tentar, vamos ver o que acontece. E estou, assim, nesse início, né, como eu falei, apenas desde o final do ano passado, dentro do comitê, aprendendo, entendendo como é que funciona, o que é que pode, o que é que não pode. O primeiro grande passo foi esse, a gente conseguiu a membresia, 50% de redução do valor da membresia estudantil para 2025. Espero que nos próximos anos a gente consiga reduzir ainda mais, não só estudantil, mas a profissional também, e que o volume de atividades cresça significativamente, né, dentro do nosso país, dentro da região nova, para a gente mostrar a nossa potência. Eu sei que eu vejo, assim, nos nossos ramos estudantis, já desenvolve projetos que têm muita linha de raciocínio semelhante à da TEMS, né? Então, é basicamente, como eu falei, unir o útil ao agradável. E desenvolver as habilidades de liderança, gestão, dentro dos seus ramos. Ok? Alguém tem mais alguma pergunta? Ana Beatriz. Pode perguntar, Ana Beatriz. Boa noite. Não sei se eu não ouvi, se eu estiver perguntando alguma coisa que você já falou, peço desculpas desde já. Tranquila. Tem capítulo estudantil no Brasil, da TEMS? Tem na UFABC. Correto, Valdir? Isso, ele está totalmente inativo hoje, praticamente morto. Isso. Mas é fundado. Sim. Entendi. E, assim, na R9, você tem algum número?
Não, é uma coisa que eu já pedi, inclusive foi recentemente que eu pedi essa informação a eles, tá? Tipo, essa semana. Por isso que eu acredito que ainda não me enviaram. Pedir números de membros, né? Não só de membros, mas assim, de capítulos recém-fundados ou fundados mais no passado, isso ainda não foi passado para mim. Mas assim que tiver, eu pretendo divulgar isso, talvez através de um e-note, mandar para vocês, nosso índice de crescimento. Eu acho que pode ser uma informação interessante. Massa. Ok? Ok. Valdir, pode falar, amigo. Não, eu só queria perguntar, né, para Ana, o motivo da pergunta, né? Não sei se ela queria contatar alguém ou alguma coisa assim. Ah, tá, entendi. Pode ser. Ou se ela quer, de repente, sei lá, entender o que estão fazendo por aí. Também, né? Porque, assim, ao longo do que eu ouvi na apresentação, eu cheguei ao final sem saber se tinha ou não no Brasil. Aí entendi. É uma informação importante, informação importante. Entende? Porque, assim, se eu não falei não mesmo. Se eu quiser, não, assim, se algum ramo aqui quiser fundar, aí para ver, né, os trabalhos que podem ser desenvolvidos, pegar inspiração. Só por isso mesmo, nada de contato, não. Não, mas ótimo, essa é uma pergunta importante, e eu não cheguei a falar isso durante a apresentação não, tá? Então foi muito bom você ter perguntado, muito obrigada, complementa mesmo essa informação. Então assim, no Brasil, o capítulo estudantil TEMPS que eu conheço, como o Valdir falou, é da UFABC, só que recentemente ele está sem desenvolver atividades. Porém, procurando por redes sociais mesmo, eu identifiquei alguns capítulos ao redor do mundo. Então, por exemplo, Instagram, se você digitar lá, você vai encontrar alguns capítulos estudantis, entendeu? Que você pode dar uma olhadinha nas atividades só para ter uma ideia do que eles desenvolvem. Óbvio que o seu foco ou do seu ramo pode ser outro, né? Dentro desses tópicos que estão aí, os tópicos de interesse. Mas, se você quiser ter uma ideia assim, eu fiz isso, né? Eu digitei, encontrei de outros lugares, tipo assim, na Índia, sei que tem capítulo estudantil da TEMS. Na Índia sempre tem, né? E todas as sociedades, que tem bastante, o volume lá é muito alto. Mas eu identifiquei alguns assim, tá? Sua pergunta foi muito boa, eu não tinha comentado sobre isso na apresentação. Alguém tá... Acho que Pedro vai falar mais ou menos a mesma coisa que eu, que ele colocou aqui até no chat. Mas é uma sociedade que tem um potencial e está começando a florescer, né? Por exemplo, recentemente foi divulgada uma lista de capítulos estudantis fundados na R9, e dentre eles tinham alguns capítulos já TEMS também na R9, né? Então é só questão de tempo, creio, que para vir aqui para o Brasil ser desenvolvidos outros capítulos estudantis além do da UFABC. Mas se Pedro quiser comentar, pode fazer seu comentário, Pedro. Opa, valeu, Matheus. Então, na verdade eu queria ouvir um pouquinho, né, da Ana, se o Valdir aí que já teve contato com a TEMS também, na UFABC, quiser também comentar, porque aqui na UNB, eu atualmente estou como o chair do ramo estudantil da UNB, e eu ouço desde 2021, que foi quando eu entrei, que a gente ia ter um capítulo TEMS, então tem uma galera que desde 2021 estava querendo fundar, né, principalmente o pessoal da engenharia de produção, porque o pessoal se identifica mais, né? Sim. E, enfim, desde que eu estou assumindo os cargos de liderança, eu comecei a pensar como que a gente poderia integrar a TEMS no ramo estudantil, como que a gente conseguiria fazer justamente isso que vocês comentaram, de fazer, não fundar o capítulo por fundar para durar um semestre e depois acabar, mas ter alguma permanência, né? E aí um dos primeiros pensamentos que eu tive foi vamos fazer o braço direito da gestão do ramo como um todo, apoiar os outros capítulos, fazer a parte de gestão de projeto, como vocês comentaram. E aí, mais recentemente, eu estou fazendo meu estágio dentro de um laboratório que trabalha justamente com prototipagem e desenvolvimento de produto, e um dos objetivos dele é a formação de recursos humanos para a indústria do futuro, né? Então, trabalha justamente com questão de gestão de competências, gestão de habilidades, formação do engenheiro, e entra tanto na parte da indústria do futuro, quanto do engenheiro empreendedor. Então, eu identifiquei muito com a TEMS, e uma das minhas ideias era tentar, porque o laboratório ele fica dentro da universidade, e de alguma forma, enfim, negociar com a coordenadora, alguma coisa assim, para a gente vincular isso de alguma forma, né? Porque, de certa forma, tem tudo a ver, né? Então a gente consegue, enfim, eu estou na gestão desse laboratório hoje em dia, e a gente basicamente faz
desenvolvimento de produto e gestão de tecnologia, então, normalmente voltado para a área da engenharia, mas, enfim, a gente atende lá de A a Z. E então eu queria saber o que vocês acham, né, de tentar fazer essa integração, juntar com o laboratório, e se vocês veem isso como uma perspectiva de futuro, né? O laboratório já tem 7 anos, então ele tem essa perspectiva de continuidade, está abrindo uma linha de PCI hoje em dia, né, de placa de circuito impresso dentro da universidade, enfim, tem projeto com FAP, né, que é a Fundação de Apoio, tem projeto com CNPq, tem projeto com o Ministério Público do Trabalho, então como é que vocês veem isso e como que a gente poderia, de certa forma, formalizar isso? Show. Adorei a pergunta. Quem falou foi Pedro? Peraí, cadê? Isso. Pedro, eu acho que tem muito futuro, sim. Quando você falou o título da sua pesquisa dentro do laboratório, eu acredito que tenha tudo a ver com dois tópicos específicos que estão aí na tela, né, vinculados à sociedade. Pesquisa, desenvolvimento de produtos, né, a questão de fomentar a liderança de engenheiros, aumentar o desenvolvimento, né, de engenheiros e engenheiras para liderança. Então, eu acho que tem tudo a ver. Você pode iniciar uma conversa aí com o laboratório, mostrar, por exemplo, a missão, a visão dessa sociedade, esses tópicos de interesse, para que eles entendam que tem muito vínculo com o projeto de vocês, projeto de pesquisa, né? Então, pode até depois, mais sólido, virar uma publicação vinculada à sociedade. Então, acho que é uma via de crescimento boa, assim, interessante, para você vincular e futuramente, né, também ao capítulo estudantil que vocês desejam fundar. Então, eu acho que tem muito ponto em comum. Gostei bastante. Valdir, quer falar alguma coisa? Já que você deu a ideia inicial na sua última fala? Também? Posso falar. Eu acho muito válido o capítulo ser um braço direito da gestão. E até estava pensando em outras coisas, assim. Você falou, medo de o capítulo morrer e tal. Eu acho, sinceramente, que acabou morrendo ali, principalmente por conta do custo, que, como eu falei, na época era $18, entrou a pandemia, enfim. Mas, assim, todo ramo sempre vai precisar de atividade de gestão, sabe? Então, outra coisa que, enquanto vocês estavam falando aqui, eu lembrei é que o capítulo também pode ficar responsável, por exemplo, pelo planejamento estratégico, a parte de... Tem muita gente que faz processo seletivo, processo de trainee, alguma coisa assim. Então, assim, tudo envolve gestão, sabe? E, com certeza, isso não só aliviaria a diretoria do ramo em si, que hoje eu sei que faz muita coisa nesse sentido, então daria mais espaço, né, presidente, vice, tesoureiro e secretário fazerem mais atividades e acompanhar mais coisas, né, gerencialmente, se você tivesse essas pessoas assim dentro do capítulo. E a única coisa que você falou aí na sua fala, que não me preocupou, mas assim, só deixando um alerta, no sentido de vincular o capítulo ao grupo de pesquisa em si. Todo capítulo ele está vinculado ao ramo, tá? Eu fico um pouco preocupado com isso, no sentido de repente, acabar virando o grupo de pesquisa e perder a identidade do laboratório do capítulo, tal, sabe? Exatamente. E aí acabar parecendo que o capítulo é o grupo de pesquisa, alguma coisa assim. Então, na questão de parcerias é muito bom, é fantástico ter a parceria, mas só não parecer que o capítulo é o capítulo do grupo de pesquisa, tá? Só esse ponto de alerta aqui. Isso, muito importante, amigo. Pedro, ficou tranquilo aí para você? Perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo retorno. E vamos tomar esse cuidado aí, pode deixar. Muito bem. Show. Alguém tem mais alguma pergunta?